Eu tinha acabado de sair da polícia, eu fali as lojas que eu tinha. Eu estava em depressão, eu tive um problema de coração. No dia que o livro nasceu na minha mente, foi no dia que eu tentei cometer o suicídio, né? E naquele dia ali, no momento que eu ia pular do 13º andar, eu escutei uma voz e ela falou assim... Eu perguntei, por que eu não devo fazer isso? E aí uma voz falou assim, cara, você pode, mas antes dê oportunidade das pessoas te ajudarem. E naquela hora ali me veio um medo de desonrar meus amigos, né? Na hora veio a imagem dos meus colegas do BOPE ali. Eu senti muito medo dessa desonra, depois foi vindo minha família. E eu comecei a chorar demais. Entrei para o quarto e depois da palestra que o Bernardinho deu no BOPE, eu me tornei um leitor. E ainda que eu estivesse em depressão, ler tinha se tornado um hábito. Eu estava na depressão lendo e eu lia um livro de negócios, porque o nome do livro era Como Nadar Entre os Tubarões e Não Ser Comido Vivo. Em algum momento ele falava do poder do sonho, se eu não me engano, Viktor Frankl, que é um judeu que sobreviveu ao Holocausto, escreveu uma parte. E e as pessoas perguntavam como é que ele tinha sobrevivido aos horrores do campo de concentração. E ele falava que ele conseguia se ver no futuro dando palestras sobre o que ele tinha passado ali nos campos de concentração. E aquela mensagem ela tinha me servido. Eu estava em depressão, eu não conseguia sair do quarto escuro. E eu falei, cara, isso me serviu, mas eu não sei o que isso quer dizer. Aí a namorada, da época, ela levantou, ela me acordou. Ela sempre me acordava, que ela falava assim, que ela precisava saber se eu estava vivo ou não. Aí ela me acordou e quando ela estava saindo pela porta, ela parou, virou para dentro. Eu lembro de ter visto só a silhueta. Ela falou, Freitas, sai daí, cara. Levanta. Faz alguma coisa que tenha a ver com você, que conta a sua história. E saiu. E ali eu fiquei, cara, e se eu levantar daqui e puder fazer alguma coisa para que as pessoas não passem pelo que eu estou passando? E na hora veio o nome da marca, 26. Eu falei, cara, se é o nome da minha marca, ao invés de ser um nome qualquer criado, eu colocar a minha história. Eu criei a marca 26 e eu falei, um dia eu vou escrever um livro. Um dia eu vou escrever um livro que conta a minha história pelo BOPE e a minha história de sucesso. E o nome desse livro vai ser Da Faca à Tesoura, que vai ser a história de eu ter saído do BOPE para criar a marca. Só que ali eu ainda não sabia como é que isso ia ser. Eu só tinha colocado na minha cabeça o que eu tinha perdido depois que eu saí do BOPE, mas o que eu tinha com 18 anos, quando eu decidi que eu ia para o BOPE. Eu tinha colocado um propósito no meu futuro, um sonho, né, para ser alcançado. E aí eu levantei e a coisa começou. E aí tudo o que a gente vai falar aqui me traz aqui hoje, né? Mas essa é o ponto da virada da minha vida, né? Deixa eu apresentar aqui o livro pro pessoal. O pessoal ainda tá falando, tá com eco, meu microfone, não sei o que foi, cara. Mas baixa só ele um pouquinho que vai dar certo. Tá aqui o livro do Freitas, né? Pode tocar para 3. Né? Da Faca à Tesoura, dos combates no BOPE, as missões no mundo da moda. Cara, eu trabalhei na fábrica da Riachuelo. Minha esposa é modelista. Modelista. Cara, eu aprendi a fazer alguns moldes também, né? Cara, que interessante, velho. Então, a gente vai sortear. Trouxe um aqui pra gente sortear. No final do podcast, a gente vai fazer o sorteio do livro do Freitas aqui, certo? Pra vocês. Eu vou deixar aqui, em evidência, aqui o livro do cara. Cara, então conta aí tua história, pô. Como foi que tu entrou na polícia? Cara, a minha história começa mais ou menos como de 95% das pessoas, né? Se a gente for levar aí que 95% das pessoas estão perdidas sem ter uma direção, eu ali até meus 17, 18 anos também não sabia o que eu ia fazer. E aí eu tenho um amigo criado comigo, que eu chamo de primo. Ele tinha acabado de fazer o 11º curso de ações táticas, que o pessoal lá no BOPE chama de CAT Gadernal. E ele chegou lá, né, no condomínio que a gente mora no Rio de Janeiro e mostrando as fotos dele. E quando eu vi, eu falei, cara,
vou ser policial do BOPE. Eu sempre fui apaixonado por história de Segunda Guerra Mundial, filme de Segunda Guerra Mundial, jogos de combate, War, essas coisas. Eu sempre gostei desse universo. E, pô, o BOPE não era tão conhecido, né? Como é hoje. Longe de ser. Em 2006 ainda não era. Em 2006 não. Com 18 anos eu tinha... Era 2001... 2001. 2001, que eu acho que o CAT foi em 2001, um negócio assim. E aí eu falei, cara, vou ser policial do BOPE. Dos 18 até os 21 anos, eu só estudei. Não lembro de ter feito outra coisa. Eu estudava. O meu quarto era todo colado com fórmulas, né, de matemática, de português. Eu tinha um quarto mais ou menos assim. E dos 18, eu tava lá no condomínio da minha mãe esses dias e um colega meu falou assim, cara, eu lembro que quando tu começou a estudar para PM, tu sumiu. Tu não falava mais com ninguém. Não fazia mais nada, não saía. Eu sumi. Eu fiquei 3 anos ali estudando. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar na minha primeira prova e que eu ia entrar pro BOPE. Só que minha mãe tá assistindo, eu era aquele cara magricelo, criado com a dona Eunice. Eu costumo falar isso, né? Não posso... Como minha mãe tá assistindo, ela não pode ficar chateada aí. Mas pô, todo mundo ali no condomínio sabia que... Né? Eu tava sempre ali na minha avó, tudo era avó. E ninguém acreditava em mim. Minha mãe não acreditava em mim. Eu perguntei para ela se ela, né, depois que eu me formei, ela, como é que eu ia acreditar? Você não comia nada. Tu era aquele garoto, né, fresco, criado com a avó. Mas eu falava isso o tempo todo. Eu vou ser policial do BOPE. E eu lembro que quando eu passei para a polícia, que a gente foi fazer os exames médicos, eu já falava isso antes de entrar. Ali na fila, eu vou ser policial do BOPE, E naquela fila lá tinha um cara que não acreditava em mim. Você tinha visto o pessoal do BOPE? Não, só esse primo, Felizola, cabo, que eu peguei lá no BOPE como cabo, que hoje é primeiro sargento. Ele tinha passado e eu conheci através dele. Eu conheci o BOPE através dele. E eu botei na cabeça que eu ia ser. Acabou. Passei a viver em função de realizar aquilo ali. E aí, lá na fila do exame médico, antes de entrar para a polícia, porque a gente ainda estava em pesquisa social, um monte de coisa, eu ficava falando. E tinha um cara lá que olhava para mim e falava assim, porra, esse moleque vai ser engolido lá dentro. Não vai passar do primeiro dia, né? E ele vai sentar aqui hoje para explicar aí como é que foi essa história, que eu vou deixar umas deixas aqui porque ele vai ter que explicar. E foi assim que nasceu. Eu fiquei esses 3 anos estudando. A história para o concurso foi assim, tá toda no livro, eu retrato no livro. Ficou 3 anos sem abrir concurso para PM lá no Rio de Janeiro, nesse período. Eu focado em estudar. Quando a prova abriu, eu não pude fazer, porque eu não tinha idade. Eu acho isso muito legal porque eu vejo muito cara que fica esperando edital para estudar, fica tentando calcular candidato vaga para saber saber o tamanho da concorrência. O cara fica criando tantos sabotadores que a última coisa que ele faz é a mais importante, que é estudar. E eu estava muito preparado, só que ela abriu em 2004 e eu não podia fazer porque eu não tinha idade. Mas não me abalei, continuei estudando. Só que esse concurso veio com uma proposta nova, de uma prova muito difícil e quase não passou ninguém. Teve denúncia de fraude, eu acho que nesse birimbolo todo, eles cancelaram a prova. Só que eles não reabriram só com os inscritos, porque como foi muito baixo a inscrição, acredito por isso, né? Ninguém me falou, é uma dedução minha, eles reabriram as inscrições para fazer o concurso que tinha sido cancelado. E nesse meio tempo eu já podia fazer. Já tinha idade. Já ia ter a idade. E já estava papirando há muito tempo. Muito tempo. Eu dava aula no cursinho. Eu fazia grupo para dar aula. Eu já estava nesse nível, né? Eu tirava... quando eu fazia minhas questões lá, eu tirava... Minha menor nota no estimulado era 9. Em redação era 9,5. E caí dentro. Aí... Quando cancelou, reabriu, vou lá, me inscrevi. E aí, na noite anterior da prova, eu cometi uma falha. Para tentar disfarçar a minha expectativa, fiquei jogando War na casa da mãe da minha filha, que era minha namorada na época. E fiquei jogando War, dormi tarde,
para tentar controlar um pouco a ansiedade, acordei mal e fui para a prova. Caramba. Comecei a fazer... Aí eu lembro que eu cheguei, sentei de frente pro fiscal. Eu falei assim, pô, vou sentar de frente pro fiscal para não dar nada. Eu tinha certeza que eu ia passar. Falei, para de repente eu não achar que se eu olhar pro lado que eu tô colando e eu perder essa prova aqui, eu não vou dar mole para nada. Sentei de frente pro fiscal e comecei a fazer a prova. Comecei a fazer a prova, comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir muito mal, muito mal, muito mal. Comecei a não conseguir mais fazer as questões. Falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô há quase 4 anos estudando, que eu sei tudo e eu não tô conseguindo resolver as questões. Deu branco. Assim, tudo. Só que aí, coisas que eu ensino hoje no curso que eu tenho, os meus professores já ensinaram e eu tive a malandragem de pescar. Eu tinha um professor de matemática que ele falava assim, ó, o cara tem que ser inteligente. Começa fazendo a prova pela questão que você é a mais fácil, porque vai te dar confiança para tu ir para outra. E para outra, e para outra. E assim você faz. E hoje eu entendo isso dentro dos cursos que a gente ministra como a pequena vitória. Né? Uma pequena vitória me gera confiança para ir para a próxima. Né? E a estratégia ela é montada assim, né? Igual o Davi. Davi passou pelo leão, o urso, para depois enfrentar a Golias. Exatamente. Então, tá tudo escrito, né? Hoje a gente, como coach PNL, a gente só faz o que já tá escrito lá atrás. E eu comecei a fazer isso. Só que chegou uma hora que eu parei, não conseguia mais fazer. E eu lembro que eu tinha feito 9 em matemática e 11 em português. E o professor de matemática ele falava assim, até para chutar o cara tem que ser inteligente. Se você chutar jogando dadinho, contando do NT, tu vai errar tudo. Tira a média aritmética das questões que você tem certeza e chuta naquilo que você menos marcou. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso.